Aqui estamos nós. Bora lá. Só explicando, a gente costuma usar isso aqui. Mas a gente também usa a espada. Também usamos as espadas. E depois eu explico qual a forma que a gente usa a Bíblia. Vamos para isso aqui. Pra não perder tempo, porque hoje nós não fizemos, vai. Funciona assim, se eu acertar o versículo, ele vai me falar só a metade do versículo. Se eu acertar a outra metade, eu vou dar uma saudação em cima desse versículo. E vice-versa, eu falo pra ele, tá aqui a minha caixinha, já peguei. E eu falo pra ele, e se ele acertar, ele dá a saudação. Só que hoje eu não vou falar. Vou só puxar como de rotina. Eu já falei demais hoje. Já tá aqui, ó. Ah! Ó o versículo! Ah, meu Deus do céu! Vai. Valeu, Jesus! Vai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Pronto, no Salmo 56, versículo 3. Diz assim, ó. Fala. Quando eu estiver com medo... Ai, confiarei em ti. Eita. Esse versículo é lindo. É lindo. Isso, a gente não. Pronto, como eu já acertei, era pra mim falar. Eu ia dar uma saudação. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. E eu poderia falar muito. Mas eu não vou falar. Então eu vou logo falar o meu, porque ele vai unir os dois e dar uma saudação com os dois juntos. Amém, amor? Ele tá sabendo agora. É cada estreito Amor, Filipenses 4,13. Tudo posso? naquele que me fortalece. Amém. Todo seu. E fale alto. Eita, Jesus, tem que me dar graça. Vamos ouvir de Deus agora. Vamos ouvir de Deus. Graça. Essa parte agora a gente leva a sério. Nessa parte agora a gente leva a sério mesmo. Amém. Nesses salmos, a gente vê o quanto realmente a palavra de Deus ela é muito forte. Ela é verdade, né? E é um salmos muito profundo, porque fala assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti, né? Então aqui mostra que a confiança que a gente tem que ter em Deus, mesmo nas adversidades da vida. A adversidade, às vezes, muitas vezes, vem. As aflições vêm, mas é como se eu diz, ó, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, né? Então você vai vencer o mundo. Assim como Jesus veio essa terra, né? E passou por aflições, né? Tentações também, o dia mau também vai vir para todos nós. Mas a gente vai vencer, por quê? Porque Cristo venceu por nós. Então se a gente estiver em Cristo, a gente também irá vencer. Então é a confiança, né? Que a gente tem que colocar em Deus. Davi, ele era um salmista que confiava muito, né, em Deus, né, em meio à adversidade e muitas batalhas, né, também, né, Davi sofreu, né, e também até nos vales, né, quando Davi cuidava do rebanho do seu pai, né, da palavra que vinha um urso, né, ele foi lá e matou, né, veio um leão também, ele foi lá e arrancou a ovelha da boca do leão, e ele matou, pegava ele pela juba, né, e matava também. E Davi passou a ter uma confiança em Deus por essas dificuldades da vida, né? Esses problemas que vêm na nossa vida, né? Que assim como também vinha na vida de Davi, vinha esses problemas na nossa vida. Mas Davi, ele era um homem que solitário. Era um homem que vivia, né, isolado, né? Ele era um homem que era desprezado, né? E muitas vezes a gente é assim, né? A gente é desprezado da humanidade, né? A gente é desprezado às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes nos amigos, na escola. Mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. Que mesmo com aquela dificuldade, a gente pode confiar em que o Senhor ele pode vencer todas as coisas por nós. Então, muitas das vezes, a gente enfrenta esse urso, esse leão, né? E até mesmo um gigante, como Davi enfrentou. Mas o nosso maior adversário, que a gente realmente tem, é a gente mesmo. Então, muitas das vezes, esse urso, esse leão, né? Esse Golias gigante, muitas das vezes é a nossa mente. A nossa mente, ela sabota muita gente. Mas se a gente confiar em Cristo e entregar, né, nossas aflições no Senhor, né? Como Davi, ele vai o quê? Ele vai poder vencer todas as coisas. É como Paulo ele dizia, né? Assim como Davi, ele passou dificuldade na sua vida para chegar ao seu reinado, Paulo também foi assim. Até, né, ele ter o quê? A coroa da vida eterna, ele passou, né, nessa terra muita dificuldade. Tanto que em Filipenses ele fala, aqui ó, que é a próxima palavra, Filipenses 4. Eu tenho certeza que tu vai falar o que eu tô pesquisando. Eu tenho certeza que eu tava procurando pra recitar isso. Eu tenho certeza que tu vai falar a mesma coisa que eu ia falar. Eu tava pesquisando pra mim onde é na Bíblia. Eu sei a palavra, mas não sei onde é que tá. Enquanto, né, Paulo, ele passava, né, essas aflições, ele mesmo falava, né, que ele tanto aprendeu a viver na abundância, posso quanto na recitar? escassez. Pode. É o mesmo versículo que você me entregou, que diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja eu bem alimentado, seja eu com fome, seja tendo muito ou até passando necessidade. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E qual era esse segredo de Paulo? Era porque os olhos? Os olhos dele eram no Senhor, né? Paulo, ele não olhava para a circunstância que ele vivia, aquele cenário que ele vivia. E muitas das vezes a gente faz assim, o lado humano da gente, faz a gente olhar com os olhos carnais. Olhar o quê? A gente olha não para o processo, mas sim para o cenário.
Paulo sabia que por mais que ele passasse aquele cenário, ele estava passando um processo para que o propósito se cumprisse. O propósito, qual é o propósito? No final tudo ficaria bem. Então Paulo, ele, por mais daquela dificuldade, ele aprendeu essas necessidades. E é assim como o homem de Deus, a mulher de Deus, né? Para que a gente venha evoluir também, sim, né? Sim. É assim a lei espiritual, para que a gente venha evoluir, a gente tem que passar por esses processos. Tem, porque esses processos, ele é as etapas para o seu quê? Propósito. É um amadurecimento espiritual. A gente passa muitas vezes por aflições. E o Senhor nos garante a alegria. A própria palavra dele diz, né, que o choro ele pode durar a noite inteira, mas que a alegria ela logo virá. E amanhecer. Então vale a pena confiar em Cristo. Vale a pena confiar na palavra de Deus. São palavras de Deus que tem a palavra de Deus que... Não adianta só ouvir, né, amor? Não. Você tem que realmente guardar no seu coração, sim. praticar isso, se agarrar a essa palavra, porque só ouvir, vem o inimigo e vai roubar isso de você, mas você realmente tem que se agarrar a essa palavra e dizer, não, independente de como esteja a situação, de como esteja a circunstância, eu escolho ficar com o que o Senhor me diz, eu escolho me agarrar ao que o Senhor diz, as promessas que o Senhor já me fez. Então assim a gente consegue viver assim como Paulo vivia, contente em qualquer situação. Sim. A palavra nos afirma que o justo, ele viverá pela fé, né? E a fé vem de onde? Vem de ouvir a palavra de Deus. Então, é muito difícil a gente ver algo e não ver acontecendo. Aquilo que a gente tanto espera, aquilo que Deus falou pra gente, a gente vê o quê? O cenário tudo ao contrário. É por isso que Deus nos manda viver por fé e não por vista. Então, é isso que a gente tem que aprender, a confiar, né, amor? Confiar, né, no que Deus fala pra gente, né? E não o que os nossos olhos veem, mas sim o que os nossos olhos espirituais, né, eles veem, né? A gente tem que olhar ali pela fé, um olhar, né, realmente um olhar espiritual. Processo nós vamos passar pra nossa vida. Você pode estar passando um processo na sua vida hoje. Eu não sei qual é o decorrer da sua caminhada da sua vida. Mas hoje você pode estar passando uma escassez, você pode estar passando um desprezo, mas uma coisa eu lhe digo, há um tempo para todas as coisas, e no tempo certo Deus vai lhe honrar. Glórias a Deus. Essa é essa palavra, né, que a gente traz da parte de Deus, que você possa confiar como Davi, receber, né? Confiar como Davi, receber, né, e também ser como Paulo, aprender a viver no bom, no muito e também no pouco. O próprio Senhor diz, ó, quem é fiel no pouco, será fiel no muito, então ele vai te colocar no muito. Então, mais uma promessa. A dificuldade que você deve estar passando é Deus querendo te ensinar algo e também se aproximar de você. E às vezes é viver justamente daquela forma para poder ele te honrar lá no mundo, te colocar lá no mundo. Deus, ele não nos coloca em um lugar sem a gente estar preparado mesmo. Ele vai preparar você. Eu não sei o que você pode estar passando, né? Mas ele vai preparar você para o seu propósito. Deus, ele não esqueceu de você. Assim como ele não esqueceu de Davi lá no vale, assim como ele não esqueceu de Paulo, né? Que realmente fez um bom combate, né? Por quê? Por guardar a fé, né? Ele guardou a fé, né? E isso é o que nos importa. Guardar a fé, confiar na palavra de Deus. Também essa a palavra que a gente traz, né, da parte do Senhor, né, que o Senhor tem edificado muito as nossas vidas, né, através dessas brincadeiras. Deus tem falado muito e eu me apego a essa palavra hoje, né. Eu tomo posse dessa palavra porque nós vivemos um processo cotidiano. Todos os dias Deus nos ensina algo. E aquilo que para você pode achar uma dificuldade, pergunte para Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar no meio dessa dificuldade? Eu falei isso. Eu aconselhei alguém hoje, veio me pedir conselho. Eu dei justamente isso. Olha, ao invés de olhar para a situação e ficar se abatendo com a situação, faz o contrário. Pergunta para Deus. Deus, o que é que você está querendo me ensinar com essa situação? Qual é o próximo passo que o Senhor quer que eu dê dentro dessa situação? Ou será que o Senhor não quer que eu faça nada, apenas entregue para ti? Porque às vezes o Senhor nos quer apenas nos ensinar que mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, Ele continua no controle. Porque às vezes a gente tem essa mania de querer estar controlando tudo, de achar que as coisas só vão bem quando a gente que está ali no controle, quando as coisas estão dentro de um cenário que a gente fica bem. Mas nem sempre, a gente estava até estudando sobre isso, né, amor? Nem sempre o bem para nós é bem para Deus e nem sempre o mal que a gente acha que é mal, para Deus é mal. Então, mesmo que as coisas fujam do nosso controle, a gente tem que confiar que nada foge do controle de Deus, tudo continua no controle dele. E hoje também eu até passei, que combina muito bem com essa palavra, até passei também para alguém que eu estava aconselhando hoje, que eu estava inclusive nos aconselhando, eu aconselhava ela e recebia para mim, porque também era o que eu estava passando. E o Senhor me entregou, eu comecei a orar, fervorosamente em casa, eu estava sozinha, comecei a orar. E durante a oração o Senhor me entregou lá no Salmos 42. É muito lindo os Salmos inteiros, para quem quiser depois dar uma lidinha. Mas lá no início, no meio dele e no final dele, vai falar a mesma coisa. Por que é que estás tão abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu espero em Deus, pois eu ainda louvarei. Então o que o salmista faz é o quê? Ele prega para a própria alma dele, que as nossas emoções, elas estão lá na nossa alma. Elas fazem parte da nossa alma. Então, por mais que às vezes a nossa razão não precise confiar em Deus, a nossa alma está lá triste, está abatida. E a gente tem que conversar com a nossa alma, fazer ela confiar em Deus, esperar em Deus. Porque essa é uma promessa de Deus. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Tá triste por quê? Tá abatida por quê? Então começa a se perguntar, a pregar pra sua alma. Fala isso pra sua alma. Por que é que tu tá triste? Por que é que tá abatida? Vamos esperar em Deus, porque eu tenho certeza, é uma promessa, eu ainda louvarei. Ou seja, nós ainda veremos tudo ficar bem, tudo vai se cumprir. Leva uma questão de tempo, como foi falado aqui, tudo tem um tempo certo. Então, que a gente possa realmente se agarrar a isso e fazer como Davi olhava. Quando eu tô mal, de onde é que vem o meu socorro? Quando eu tô sendo perseguida, de onde é que vem o meu socorro? Quando as coisas fogem do meu controle, de onde é que vem o meu socorro? E o que é que ele fazia? Olhava para o alto, porque era de lá que vinha o socorro.
Pronto, lá em Abacuque, também eu estava lembrando enquanto tu pregava, lá em Abacuque também vai falar isso. Não vou pregar muito sobre Abacuque, depois a gente vem falando sobre isso, mas Abacuque ele também fala isso. Chega um momento em que ele está muito triste, está muito abatido com a situação que ele está vendo acontecer diante dos olhos dele e fica questionando Deus. Por que é que Deus está permitindo tudo aquilo ali, que ele veja tudo aquilo ali, e o que Deus responde para ele. Estava olhando aqui assim, tinha saído de novo. E o que Deus responde para ele, lá na frente, Deus vai vir, vai confortar ele, e lá na frente ele vai terminar o livro de Abacuque, Abacuque 3, ele termina o livro dele falando isso, que não importa como esteja a situação, não importa o que esteja acontecendo, não importa o cenário, que ainda que a figueira não floresça, que os frutos da oliveira minta, é lindo esse versículo, lindo. Então para ele não importa mais, por quê? Porque ele vai estar esperando em Deus, ele sabe que Deus ainda, o quê? Ele ainda vai louvar a Deus, ele ainda vai ver tudo dando certo. Eu recebo essa palavra, você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra? Espero o tempo certo, que o dia bom também vem. Também vem. Pronto, estou sentindo de terminar com esse versículo. Olha como é linda essa palavra. Lá em Abacuque 3, a partir do versículo 17. E ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Glórias a Deus. É lindo, 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 lindo essa palavra. Confia no Senhor. Firme-se no Senhor. E Ele vai fortalecer todos os dias, fortalecer os nossos caminhos e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos orar pelas nossas vidas em cima dessa palavra, porque é isso que também a gente faz. Então quem quiser continuar para receber essa oração, é só fechar os seus olhos aí de onde você está, ou se não quiser fechar os olhos, só procure se concentrar no céu, amém? Pode ir. Jesus, Pai, que o Senhor possa, nesse dia, meu Pai, estar com a tua filha, o teu filho, meu Pai, estar escutando, meu Pai, essa mensagem. Nós não sabemos o que ele está passando, mas que o Senhor possa confortar, meu Pai, fazer com que ele confie, meu Pai, no meu processo, para que ele chegue no teu propósito, Pai Santo. Que ele seja uma bênção, meu Pai, aonde ele for, não em casa, no seu lar, no seu trabalho, meu Pai, na escola, nos lugares onde o Senhor enviar ele, Pai Santo. Seja com ele, se ele estiver passando uma aflição, que o Senhor venha confortar o coração dessa pessoa e que o Senhor possa trazer descanso na sua alma. E o Senhor, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa guardar esse teu filho, meu Pai, de todo mal. Que o Senhor abençoe ele nos altos céus, Pai Santo. Seja, meu Pai, teu filho, e acalenta, meu Pai, teu filho nas noites, meu Pai, difícil. Dificuldade. É o que nós choramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.